Bom dia, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso e abençoado e quero te convidar para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje, amado, a nossa reflexão é uma palavra para o coração que se encontra neste momento com medo e ansiedade. Esses dois visitantes que não mandam aviso, chegam sem aviso prévio, esses visitantes que nós não queremos na nossa casa, chamada coração, nós não queremos ele compartilhando o nosso dia, mas ele chega. Ele chega através de uma má notícia, através de um divórcio, através de uma enfermidade, através de uma injustiça sofrida, ele chega. E quando chegam, eles nos deixam de uma situação como uma criança, a sensação é de desamparo. Quem vai me socorrer? Eu me sinto só neste momento. E aí vem algumas setas ao nosso coração. Cadê teu Deus? Deus não vai te ouvir, você está só. E amplia-se mais, cresce mais ainda essa ansiedade. E eu quero compartilhar com vocês algumas anotações. Essa anotação que eu quero de um texto, infelizmente na época eu não anotei o nome do autor, então não lembro. E essa palavra eu achei extraordinária. Essa palavra diz o seguinte: no meio da tormenta, pare de ver e ouça o que Deus está falando. Na tormenta, na tribulação, na injustiça, a nossa tendência é focar realmente nossos olhos naquilo, na injustiça. Alguém pode dizer, irmã Irismar, eu estou vendo a injustiça que eu estou passando. Eu estou vendo a dor da separação, do divórcio, da enfermidade dentro da minha casa. Mas a palavra aqui está dizendo, em meio a tudo isso, pare de ver. Pare de ouvir. Às vezes eu e você estamos vendo e ouvindo coisas que estão atrofiando a nossa fé. Está deixando a gente com o coração endurecido. E esse é o propósito, muitas vezes, das lutas e as tribulações que nós passamos, é justamente fazer o oposto, que é nos levar a confiar no Senhor. E ele continua dizendo, quando os teus olhos te enganarem, escute a palavra. E a palavra diz, não temas. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor no dia da tormenta é, não temas. Quando nós vamos para o Salmo 56, versículo 3, o autor diz o seguinte, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A palavra do Senhor diz que nós andamos por fé e não por sentimentos. Nós andamos por fé. Aqui o salmista está mostrando essa atitude de confiança, apesar do que ele estava passando, os inimigos estavam pressionando. Se você ler o versículo 2, diz que os inimigos estavam pressionando ele, e pressionando sem parar. Ele diz, mas, porém, apesar dessa pressão, eu vou confiar em ti. Apesar de todo o medo, porque algumas situações elas vêm realmente para pressionar, e quando elas pressionam, causam medo, causam ansiedade. O que será amanhã? O que será o hoje? Às vezes a nossa aflição não é nem tanto pelo amanhã, já é o hoje. Já é o hoje, o que vai acontecer comigo. E a palavra do Senhor diz que eu confiarei. O salmista está aqui indo além dos seus sentimentos. Então, quando ele diz aqui que no meio da tormenta, pare de ver, pare de ouvir o que está te prejudicando, ouça a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma parte de um texto do livro chamado Para o Coração Inseguro. E ele diz o seguinte, que medo e ansiedade expressam nossa fragilidade. Quando eu e você estamos com medo, estamos ansiosos pelo amanhã ou pela situação que nós estamos vivendo, ali está revelando a nossa fragilidade e limitação. Essa é a verdade em relação a essas coisas. E aí o autor diz o seguinte, fale das suas ansiedades para o Senhor, em vez de tentá-las resolver, o que pode levar a uma ansiedade ainda mais severa. Então, quando eu e você tentamos resolver essas coisas que chegam, tipo, às vezes você nem vai resolver no sentido de fazer algo, mas mentalmente, às vezes, nós tentamos resolver. E quando nós tentamos isso na mente, eu deveria fazer, Senhor, isso aqui, eu vou fazer isso aqui, aquilo faz com que a ansiedade fique mais severa.
E ele diz uma coisa interessante, que nessa adversidade, nesse medo, quando essas duas visitas chegam, ele diz o seguinte: você precisa que a pessoa certa esteja com você. Glória a Deus. E aí nós vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículos 5 ao 6, quando inicia dizendo o seguinte: o Senhor está perto. Imagine uma criança desesperada no deserto, sendo ameaçada por animais selvagens. Ela está só, ela olha para um lado e para outro, e ela entra em pânico, entra em desespero. Mas se ela se virar e contemplar seu pai, e esse o pega pelos braços e coloca sobre ele, aquele coraçãozinho que batia de medo, de ansiedade, vai bater agora com outro sentimento. Ele vai passar uma mensagem para o cérebro dele dizendo: eu estou seguro, louvado seja Deus. Relaxe, tenha calma, o perigo passou, porque o seu paizinho está ali. No meio da tormenta, no meio do medo, da ansiedade que chegaram, a palavra de Deus para mim e para você hoje é: o Senhor está perto. O Senhor está perto. O autor, antes de falar no versículo, antes de falar os conselhos lá de Filipenses, não andeis ansiosos, ele diz: o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração, súplica, com ação de graça. Então, ao contrário de estar ansioso, ore. E ore com ação de graça. Narre o que você está passando com ação de graça. E aí o autor achei bem interessante, porque casou com a outra palavra que a gente falou aqui da anotação, e aqui ele diz o seguinte: quando você encontra nas escrituras não temas, você também vai encontrar: eu estou com você. Não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. O Senhor está perto. Queridos, que Deus abra o nosso coração. Não sei o que você está enfrentando hoje, mas que os teus olhos sejam abertos e toda essa aflição, porque às vezes a aflição é tão grande, o medo é tão grande, que tenta nos convencer que não haverá saída, que Deus não vai ouvir, que Deus não vai abrir o mar vermelho, que Deus não vai fazer nada, pois o que eu e você estamos passando é tão grande, que Ele não vai poder fazer nada. O Senhor está ali. O Senhor está perto. Essa é a palavra para o dia de hoje. O Senhor está perto. Então, se eu e vocês recebemos essas duas visitas, medo e ansiedade, olhe para o lado e diga: Ele está aqui. Ele está perto. Ele está perto. Eu preciso estar perto da pessoa certa. E eu tenho Jesus. Louvado seja Deus. E ele diz uma frase extraordinária. Ele diz o seguinte: o Senhor está tão perto que Ele faz sombra para você no sol do meio-dia. Glória a Deus. O Senhor está tão perto que Ele faz sombra para você no sol do meio-dia. Imagine você no deserto, meio-dia, e o Senhor está tão pertinho que a sua presença faz sombra para você, para que no deserto haja refrigério. O nosso refrigério vem do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor está presente e Ele tem um controle. Louvado seja Deus. Ele tem o controle do hoje e tem o controle do amanhã. E para finalizar, ele diz o seguinte, isso aqui do livro Para o Coração Ansioso. Ele diz o seguinte: hoje, no dia hoje você tem toda a graça que precisa. Hoje você tem todo o poder que você precisa. Hoje você tem o espírito de poder que te dá coragem para pequenos passos de obediência diária. Glória a Deus. Que o Senhor nos leve a um coração confiante nele nesse dia chamado hoje. Ele diz que Deus nos dará a graça para cada dia, e essa graça será
naquele momento. Será para o dia chamado hoje. Então, hoje já está disponível a graça para você. Está disponível a graça para mim. A de amanhã vai estar disponível, mas ela vai estar disponível quando chegar amanhã. E ele diz que é esse maná diário que Deus nos dá para que eu e você confie nele diariamente e não naquilo que a gente tem. Deixe Deus ficar ansioso por você, mas confie nele. E ele diz, deixe Deus cuidar. Então assim nós poderemos focar em ser parceiros dele. Hoje, o Emanuel, o Deus conosco, louvado seja Deus. Foque na palavra, foque nas promessas, não na tribulação, não no medo, não no amanhã, o que será de mim amanhã. Queridos, que nesse dia chamado hoje, eu e você possamos contar com a graça preciosa do Senhor. O Senhor está perto. Não fique ansioso, ao contrário, coloque suas necessidades diante de Deus. Talvez alguns estão passando uma luta tão grande, uma aflição tão grande que vão dizer, a minha fé parece que desapareceu, não tenho fé. Tem, queridos, temos fé. Procure ela, por menor que seja, aplique ela no dia chamado hoje. A fé é algo assim tremendo, ela foi comparada a uma pequena semente de mostarda, que é uma das menores sementes. Então, não procure uma fé grande aí dentro para tentar sair dessa situação, não. Por menor que ela seja, coloque ela na mão do Senhor. Ele tem o poder de multiplicar tudo. Ele é o Deus da multiplicação. Ele não multiplica só peixe, nem pão. Ele multiplica a nossa fé. Quantos de nós que estamos aqui ouvindo isso aqui já teve uma experiência de chegar arrasado perante o Senhor? A dor era tão grande que a única coisa que a gente sabia fazer era chorar. O desespero consumia a nossa alma, mas na presença do Senhor todo o mal dissipou, todo o medo, toda angústia. E quando a gente saiu da presença dele, uma paz que o mundo não compreende nem pode explicar. Havia uma alegria, uma certeza no nosso coração que a gente ia sair daquela situação. É como diz o salmista, esse é o problema da minha alma, achar que Deus deixou de me amar. Em cada luta, cada tribulação, a nossa alma diz, Deus deixou de me amar, Deus não me ama. Ele está lá. O segredo é você estar perto da pessoa certa. E quem é a pessoa perto é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer pela essa presença, mesmo que nossos olhos carnais não consigam contemplar. Você pode dizer, eu estou vendo o que eu estou passando. Coloque seus olhos na palavra. Quando nós lemos a palavra, nós iremos contemplar o Senhor. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelos Teus conselhos, obrigada por essas anotações. Obrigada, Senhor, pelo autor desse livro, que traz uma palavra extraordinária ao nosso coração. Nós colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor, como diz o salmista, quando eu tiver medo, eu confiarei em Ti. Que nesse dia chamado hoje possamos caminhar por fé, pois em meio à tormenta somos convocados a parar de ver o que está danificando a nossa fé e ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra é não temas. E quando nós ouvimos não temas, também nós ouvimos eu estou contigo, eu estou com você. E que essa fé seja fortalecida e que nós possamos, independente do tamanho da nossa fé, colocar na Tua presença, tendo a certeza que haverá uma substituição desses visitantes indesejados. Haverá, sim, uma convocação para que eles saiam em retirada dali, o medo e a ansiedade que chegou, mas tendo a certeza que Tu está tão perto, que fará sombra no meio do deserto. E essa sombra vai trazer paz, quietude, certeza ao nosso coração. Obrigado pela disposição, obrigado pelo Teu amor para conosco, de cuidar da Tua igreja, de cuidar dos Teus filhos nos dias maus. Obrigada, Senhor, porque somos convocados a lançar sobre Ti, a contar para Ti as nossas dores, a colocar plenamente diante de Ti, fazer com que seja conhecido aquilo que está atormentando a nossa alma, com orações, súplica e ações de graça. Nos perdoa, porque muitas vezes temos caminhado por vista e essa nos deixa cego.
essa embaça a nossa visão e a gente só vê coisas que não edificam. Nos perdoe e nos ajuda a caminhar cada dia com a fé genuína, com a fé de uma criança que confia que o Pai está ali em todo momento. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Queridos, eu quero só compartilhar uma historinha que eu ouvi de uma criança. O pai saiu com ela e me disse: filha, fica aqui que eu volto já. Eu vou resolver umas coisas e eu volto já. E nessa situação houve um desabamento onde aquela criança estava, que era o pai, na verdade, foi deixar, na verdade, essa criança na escola. Agora que veio, eu lembrei, foi deixar na escola e disse: eu vou voltar para lhe buscar. E houve um acidente naquela escola e as crianças ficaram soterradas. E quando o pai volta para pegar a sua filha, vê aquela situação. E todo mundo em desespero, e aquele pai entra em desespero, usa as suas próprias mãos, cavando para encontrar a sua filha, e a busca e dizendo: vamos atrás, eu tenho que encontrar minha filha. E de repente eles escutam um choro, e aí os bombeiros foram e encontraram. E quando chegaram naquele local, havia várias criancinhas, um junto umas da outra. E quando eles tiram que o pai está ali cavando, e a filhinha, quando olha para o pai, ela abre um sorriso e ela diz para as amiguinhas: eu não disse que ele vinha? Glória a Deus, o Senhor vem, querida, assim como aquele pai. O pai disse: eu vou voltar, e a criancinha botou. Eu sei que talvez muitos de nós não tivemos experiências boas em termos de uma figura paterna de trazer essa segurança. Mas hoje em Cristo Jesus nós somos convidados a restaurar essa paternidade divina em nós, a qual o Senhor diz: eu estou contigo. E a gente pode dizer: eu não disse que o Senhor está comigo, eu não disse que o Senhor ia prover, eu não disse que o Senhor ia cuidar. Louvado seja Deus. Que eu e você seja testemunhas cada dia do amor cuidadoso de Deus. Deus abençoe um dia precioso na presença do Senhor.